pessoal! Estamos aqui para mais um acolhimento do canal Amor, Vida, Cuidado. E hoje queremos falar a vocês sobre a integração do familiar dependente na casa. Nós vamos falar sobre a pessoa cadeirante, ter a casa adaptada à sua altura. Para falarmos de adequação do cadeirante na casa, considerando a casa à sua altura, precisamos falar um pouco sobre a cadeira de rodas. Então, vamos pensar na cadeira enquanto o seu espaço, o tamanho da cadeira. Uma cadeira de rodas simples, comum, ela tem no mínimo entre 60 e 70 centímetros de largura. Isso sem considerar as mãos do cadeirante empurrando a cadeira, né? Porque temos a cadeira com a largura da roda, que é 1,5 centímetros, que normalmente temos aqueles aros de ferro que saem além da roda. Então, tudo isso tem que ser considerado na medida das portas. Os apartamentos atuais não apresentam portas largas. Chegamos a encontrar apartamentos com aberturas de 60 centímetros, o que impedem cadeirantes de circular. Existem cadeiras de roda com 4 rodas pequenas, mas não podem ser movidas pelo próprio cadeirante, só com outra pessoa empurrando. E assim mesmo apenas dentro de casa, porque são bastante inseguras, sem nenhuma estabilidade em partes de declive ou em saliências, né? Então, precisamos ter cuidado com essas medidas da cadeira de rodas e fazer adequações para que a cadeira passe nas portas. Uma cadeira de lado, cadeira de rodas vista lateralmente, ela tem aproximadamente 1 metro, 1,10 m de comprimento. Então, também é uma distância a ser considerada, porque ela tendo 60, 70 centímetros na largura, ela passa por uma porta, mas se ela precisa fazer a curva no corredor, virar numa outra porta, se tiver um armário na frente, se tiver qualquer pequeno móvel, ela necessita este 1 metro, 1,10 m, para que os pés do cadeirante estejam acompanhando e fazendo a curva. Então, vamos ter o cuidado sempre com as medidas da cadeira. Existem aquelas pessoas que utilizam uma cadeira com a roda mais escamoteada, mais aberta. Aquela cadeira assim tem 1 metro de largura. E aquela cadeira somente para aberturas em casas ou apartamentos com aberturas especiais, né? Casas que também tenham sido feitas as aberturas próprias para a passagem daquela cadeira. Vamos considerar a cadeira vista de cima. Que espaço a cadeira, então, vai ocupar no chão? Vai ocupar 1,20 m por 80 m. Então, esta área de 1,20 m por 80 m é uma área que nós já sabemos aproximadamente. Falamos já bastante sobre isso, sobre o lugar do cadeirante, do paciente fragilizado na sala, à mesa, na varanda. Então, vejam que é 80 por 1,20 m aproximadamente o espaço geométrico que necessitamos para acomodar este cadeirante, se ele não se movimentar, ou um cadeirante que chegue para se movimentar. Lembrando, todas essas medidas são medidas de padrão
da ABNT, da NBR 9050. São medidas que preferencialmente devem ser utilizadas, facilitando a vida da pessoa que está em cadeira de rodas ou temporariamente ou uso permanente. Isso não significa que todas as casas tenham que ser adaptadas dessa forma. As maçanetas devem estar entre 80 e 1,10 m, não mais do que isto. O ideal seria 80 centímetros de altura. Ficar uma altura boa para a pessoa manusear. Se for uma maçaneta vertical, ela pode ficar com 80 na metade, então ela vai atingir no máximo de altura 1,10 m. Se ela for na horizontal, a 80 centímetros seria a altura. Os puxadores, o ideal seria colocar a 80 centímetros. Tá? E não vamos deixar muita distância do início da porta. Vamos deixar uns 10 centímetros de distância para colocar esta maçaneta para puxar a porta. Então, lembrando que a pessoa está sentada, ela precisa alcançar na maçaneta. Às vezes a porta é com mola automática, ela precisa segurar a porta com força, abrir a porta, passar a cadeira, andar para a porta voltar. Então, essa maçaneta tem que estar próxima ao início da porta e que ela possa pegar no centro da maçaneta. Vamos pensar no giro da cadeira de rodas. A cadeira de rodas, ela fazendo o giro apenas para um lado, ela precisa de 1,20 m. Se nós quisermos dar espaço para o cadeirante virar tanto para a esquerda quanto para a direita, numa rotação de 180 graus, precisamos de 1,5 m. E se nós formos deixar um espaço para o cadeirante fazer uma rotação de 360 graus com sua cadeira, nós precisamos de um aro de 1,5 m de diâmetro. Esta é a medida para circular uma cadeira de rodas. Então, vamos considerar uma pessoa, o cadeirante sentado. Ele necessita de uma distância das costas até a perna entre 42 e 51 centímetros. E das costas até o fim do pé, aproximadamente 60 centímetros. A primeira medida vertical que vemos é a medida até o joelho, que pode variar entre 50 e 60 centímetros. A segunda medida seria a altura ideal da mesa, né, que é de 65 a 75. Isto para a acomodação do cadeirante com os joelhos. Se ele entrar sob uma mesa com a cadeira de rodas, com braços, os braços não entram em mesa menor que 75 centímetros. Ela não cabe. Ela não entra devido aos braços. Então, aqui a medida é de 65 a 75, mas não está considerando os braços da cadeira de rodas, né? Depois, nós temos o cadeirante com a mão esticada, o alcance do cadeirante com a mão esticada. Então, ele vai alcançar uma altura de 80 centímetros a 1 metro. Com a mão em ângulo de 30 graus, ele vai chegar até, no máximo, 1,20 m. E num ângulo de 60 graus, a 1,35 m. No 1,35 m, sendo que numa distância bem pequena do seu corpo. É muito próximo ao seu corpo. Por isso, sempre pedindo que
as maçanetas, a ligação de luzes, tomadas para luz, fiquem numa medida mais abaixo. Vamos ver então a medida em relação à lateral também, o alcance em uma pia. Vejam que também necessita 60 centímetros. Uma pia precisa estar num banheiro no máximo a 60 centímetros de distância, né? Ou a pessoa não alcança. E a maçaneta tem que estar a menos de 60 centímetros, porque o cadeirante não consegue entrar totalmente embaixo da pia, na maioria das vezes. Então, precisa ter uma torneira que fique na metade da pia. Lembra que nós mostramos na figura anterior o quanto fica curto o alcance da sua mão, né? O espelho deve estar inclinado para que ele se veja. E essa pia, assim como uma mesa, vejam ali os braços da cadeira, tem que estar a 75 centímetros de altura, né? O espelho, aproximadamente de 80 a 1 metro, mas inclinado. Se o espelho não estiver inclinado, a pessoa não vai se enxergar. Vamos ver um quarto, a base para um quarto de cadeirante. Se nós precisamos de um giro de 1,5 m, uma medida de 360 graus para a cadeira circular, este quarto precisa ter na entrada 1,5 m livre e 90 centímetros nos 3 lados da cama, para que o cadeirante entre e saia de ré. Ele não vai conseguir dar a volta. Ele vai dar a volta na entrada do quarto e sair do quarto de frente. Mas nas laterais da cama, ele não vai conseguir virar e sair de frente. Então, vejam que aqui não é um quarto pequeno, considerando 90 centímetros de cada lado, mais uma cama de 1,40 m, mais um pequeno roupeiro. Nós vamos ter aqui 4 metros neste quarto. É um quarto grande. Um quarto de 12 metros quadrados. E assim mesmo o cadeirante não sai de frente da volta da cama, nem da frente do armário. Por isso é necessário ter este cuidado, que na saída do quarto fique 1,5 m livre para que ele dê a volta. Esse desenho explica minuciosamente o raio de alcance do braço estendido na lateral. Segue o mesmo esquema daquela foto frontal, porém mostrando o alcance na lateral. É bem variável, né? Mas mostra o quanto não podemos deixar as coisas com muita distância. O máximo de distância é 50 centímetros para o alcance de uma pessoa. E a altura máximo de 1,40 m com uma pessoa alta, senão 1,15 m. E um raio lateral para uma mesa onde a pessoa possa fazer um trabalho, onde ela possa abrir os braços e ocupar a mesa, alcançando o seu material sem movimentar a cadeira. Ela poderia ter 1,5 m de comprimento. Ele ficando centralizado, ele alcançaria nessa bancada, esticando bem os braços, ele alcançaria para a esquerda e para a direita. Com 1 metro, ele alcançaria perfeitamente qualquer material, a 1,5 m já com maior esforço. E a largura dessa mesa não poderia passar 50 centímetros, porque ele não alcançaria o que estivesse no fundo
da mesa. E os dispositivos de luz ficariam a 80 centímetros. Eles têm que estar numa altura que a pessoa entre e alcance com facilidade, sem ter que esticar demais a mão. E as tomadas a 30 centímetros, facilitando ligar a luz abaixo e largar o aparelho ou aquilo que necessitar sobre alguma bancada, alguma mesinha, algum suporte, né? Então, essa seria a medida ideal. 80 para o dispositivo para ligar a luz e 30 para a altura da tomada. Nós vamos deixar aqui algumas imagens de quartos, salas, cozinhas que são bem decorados, até mesmo com luxo, o que não há a necessidade. O intuito destas fotos não é mostrá-las como exemplo de fazer igual, mas como exemplo de praticidade. Pode ser feita exatamente a mesma coisa com simplicidade. Apenas a ideia de onde colocar cada coisa, esta foto pode trazer para o cadeirante ou para a família. Então, nós temos várias fotos. Então, temos uma foto que mostra um recanto de cozinha, que é uma simples bancada acima dos 75 centímetros. São importantíssimos. Vejam que não tão acima, porque tem um fogão, cooktop, onde o cadeirante vai cozinhar. E se ficar muito acima, porque temos que levar em conta da largura da pedra ou da madeira, vai ficar muito desagradável para ele mexer na panela. Aqui nesta bancada eles mostram tanto a pia quanto o fogão totalmente livres embaixo. Não existe nenhum tipo de móvel. E os utensílios estão dispostos sobre a bancada. Temos aqui uma grande ideia de cozinha, que, como eu disse, não é o luxo ou o design mais arrojado que queremos mostrar, mas a ideia inteligente de integração, de facilidade, com forno de micro-ondas embutido, com gaveteiros, com prateleiras, com portas transparentes, facilitando o cadeirante já enxergar o que ele vai buscar, portas de correr. Próximo está a mesa de refeições, e é um ambiente integrado, um ambiente bastante inteligente, né? Com um giro de 180 graus, com certeza, ali para o cadeirante cozinhar e ficar bem à vontade. Aqui temos uma outra parte de cozinha montada de uma outra forma, integrada com a área de serviço, onde temos a mesa, a máquina de lavar roupa, o tanque, a bancada da pia com o forno embaixo, apenas com o vão para o cadeirante chegar na pia. Provavelmente aqui seja um cadeirante que não viva sozinho, que tenha alguém que cuide das coisas por ele ou que o auxilie. Porque nós estamos falando não apenas de cadeirante independente, mas também cadeirante que possa alguém ajudá-lo. Este armário, por exemplo, sobre a mesa, um armário aéreo, para cadeirante é completamente inviável, porque ele não tem como chegar naquele armário. Aqui vamos ter uma sala para um cadeirante bastante aconchegante, com este espaço de giro para a cadeira, com um espelho inclinado, onde o cadeirante pode se enxergar,
né? Uma poltrona confortável. Então, um ambiente amplo que o cadeirante tem espaço para circular. E aqui vamos ter alguns exemplos de armário de quarto, a uma altura que o cadeirante mesmo pegue seu cabide, né? Com um pauzinho, com um suporte, ele retira e recoloca o cabide no cabideiro, mas não lá nas alturas, e sim numa altura mais baixa, que ele possa tocar na roupa, correr para os lados, sentir a roupa, a textura, né? Assim como o que está abaixo, que ele possa tocar, mexer na gaveta, ele mesmo possa escolher. Sempre seguindo aquela altura que nós mostramos, dos braços esticados, da distância, né? Então, essas são as nossas dicas por hoje para uma casa à altura do cadeirante. E deixamos aqui pequenas sugestões básicas. Tenho certeza que pode ajudar você a dar o primeiro passo para começar o seu cantinho de uma forma especial, prática, gostosa, onde haja harmonia e muita felicidade, reinventando todos os dias novas formas de se adaptar nesta vida sobre rodas. Será especial estar com você no próximo vídeo.